A gente poderia classificar assim, tem os fatores externos às empresas, como o setor onde elas atuam, o país, o momento da crise que nós vivemos. E tem fatores internos a cada empresa, né? As suas marcas, a sua tecnologia, a sua qualidade da gestão. Os estudos estatísticos pegam o desempenho e veem assim, quais são os fatores mais influentes. E até contra o nosso bom senso se fala de mais fatores externos, mas os fatores internos são 4 a 5 vezes mais influentes no desempenho do que o conjunto dos fatores externos. O que nos leva a muita coisa a pensar sobre o gestor e o papel do gestor. A gestão, certamente, é um dos fatores mais importantes, né? E aí tem pesquisas recentes que trazem, assim, indicações bastante interessantes, comprovam estatisticamente que a gestão está diretamente relacionada a um desempenho superior. Quer dizer, empresas melhor geridas, com práticas mais atualizadas, mais completas, têm desempenho melhor do que as empresas que não são tão bem geridas. Esses estudos analisaram mais de 15 mil empresas no mundo todo e pegaram empresas de países de 30 ou 40 países diferentes, inclusive países emergentes. Então a gente vê, primeiro, que as empresas de países desenvolvidos têm em geral práticas de gestão, na média, melhores do que as empresas de países emergentes. Quando eu falo na média, é bom entender, porque o Brasil, por exemplo, tem empresas excelentes, muito bem geridas. Então a gente fala de uma distribuição, né, de práticas de gestão e tem empresas muito bem geridas em qualquer país, mas a distribuição nos países emergentes é mais deslocada para baixo. Então os países emergentes sofrem com isso. O que complementa esse problema é que as empresas multinacionais têm o mesmo nível de práticas de gestão em todo o mundo, mesmo nos mercados emergentes. Então isso mostra uma deficiência muito grande para as empresas brasileiras, né, ou de um país emergente, competindo com empresas multinacionais, ou competindo com produtos importados, porque o mundo ficou mais globalizado, né? Então a competição não é só com a empresa que está aqui do lado, mas com o mundo todo. A gente fez, na verdade, 3 estudos no Brasil, um estudo no setor de embalagens, as empresas que produzem embalagens, comprovou exatamente isso que os estudos internacionais mostram, né? Identificamos, inclusive, algumas práticas, nesse caso mais ligadas à manufatura, à produção. Temos um outro estudo no setor de açúcar e álcool, que passa por uma crise extensa. É muito interessante esse estudo, porque a gente viu que as empresas melhor geridas foram as que sobreviveram e conseguiram passar melhor por todo esse problema. Aí tem um componente agrícola importante. E o outro setor que nós estudamos é o setor de hospitais. E pegamos hospitais de médio porte, né? E aí a questão de formação de recursos humanos é um ponto super importante, evidente. Então, cada setor, e agora nós estamos trabalhando em vários outros setores, um setor que tem um aluno de doutorado trabalhando, o setor de hotelaria, setor importante para o Brasil pelos próximos eventos, mas a gente acredita que cada setor tem a sua especificidade. A gente não vê muita diferença nesses estudos estatísticos entre os vários emergentes, mas o que é interessante é que as empresas de médio porte e normalmente de origem familiar são as que mais sofrem com um nível deficiente de práticas de gestão, o que é uma preocupação para a competitividade das empresas do Brasil, né? E eu acredito pessoalmente que o que nós estamos vendo desde a década de 90, de uma crescente competição no Brasil por produtos importados, pela abertura dos mercados, pela entrada de empresas multinacionais, cria para essas empresas nacionais talvez uma desvantagem muito grande. É como se a gente dissesse assim, tem aí uma parte do custo do Brasil, que a gente tanto reclama, que está dentro de casa, que a gente pode atuar e a gente pode mudar. Acho que o primeiro passo é as empresas se darem conta, né? Acho que uma das situações no Brasil, meus estudos mais investigando alguns casos de empresas brasileiras, as empresas estão tão submetidas a diferentes demandas que o gestor ou o proprietário não consegue focar a sua ação num problema específico. Eu diria assim, focar-se na gestão, no básico, em fazer certo as coisas básicas, isso tem um enorme potencial de melhoria
de resultados. E eu acho que as escolas de negócios, como a nossa, a FGV de São Paulo, tem uma responsabilidade aí, porque no fim a gente prepara executivos e jovens e executivos já formados para o mercado.